Bom dia, retornamos aqui então com o artigo 3º e seguintes da 842992. Vejam só, então na última aula, de forma tranquila, definimos quem é agente público para fins da lei de improbidade. Pois bem, só que a lei de improbidade aplica-se também àqueles que não são agentes públicos. Quando? Quando se enquadram nas disposições do artigo 3º. O que o dispositivo nos diz? As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Pois bem, simplificando a nossa vida, o que o artigo 3º está dizendo é que a lei também se aplica a particulares que induzam ou concorram com um agente público para a prática de um ato de improbidade ou que dele, por qualquer modo, direto ou indireto, se beneficiem. Vamos analisar isso aqui, muitas questões de prova sobre o nosso artigo 3º. Então, aqui. E o coração do dispositivo são os dois verbos. Então, aqui. A Lei 842992, no que couber, aplica-se também a particulares. Quando? Aos particulares que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade. Deixa eu ajeitar aqui. Ou uma segunda situação, dele se beneficiem sobre qualquer forma, direta ou indireta. Vejam só, induzir, pessoal, no português bem simples, seria convencer, eu estou aqui, tenho um particular, convencendo um agente público a praticar um ato de improbidade. Na segunda situação, concorram, eu tenho um particular praticando um ato de improbidade junto com um agente público. E ainda, numa terceira situação, eu tenho um particular que não induziu nem concorreu com o agente público para a prática de um ato de improbidade, mas dele se beneficiou de forma direta ou indireta. Trazendo 3 exemplos, são essas 3 situações em que um particular pode estar sujeito no que couber a 842992. Então, por exemplo, tu tem um auditor fiscal da Receita Federal. Se a namorada do auditor, a namorada na condição de particular, convencer o agente público, o auditor da Receita, a praticar um ato de improbidade, tranquilamente, no que couber, a namorada se enquadra na 842992. Pode a namorada também concorrer, praticar o ato de improbidade junto com seu namorado, auditor fiscal da Receita Federal. Tranquilo. E pode a namorada não participar de nenhum modo do ato de improbidade, mas ainda no que couber estar sujeito a 842992. Quando que isso vai ocorrer? Nessa última situação, quando ela tiver um benefício direto ou indireto decorrente do ato de improbidade. Por exemplo, o auditor lá, por meios ilícitos, obteve de forma indevida, então, 100 mil reais no exercício da função pública. E ele vai lá e desses 100 mil, ele dá 50 mil para a namorada. O que é esses 50 mil reais? É o que nós chamamos, deixa eu voltar aqui, de benefício direto, ou seja, uma parte do produto direto do ato de improbidade foi repassada pelo agente público à sua namorada. Tranquilo, mas pode, o nosso auditor da Receita Federal, em vez de dar em dinheiro, em vez de dar uma parte do produto obtido ilicitamente, comprar um bem para sua namorada, por exemplo, comprar um carro.
E aí seria um exemplo no que chamamos de benefício indireto. Com dinheiro obtido ilicitamente, o auditor adquiriu um veículo para sua namorada, de modo que esta se beneficiou indiretamente do ato de improbidade administrativa. Pois bem, fechando o nosso raciocínio aqui, vamos diferenciar o no que couber. Se um particular induzir ou concorrer com um agente público para a prática de um ato de improbidade, ele vai estar sujeito às mesmas sanções do agente público, nós vamos ver isso com calma no artigo 12, menos a perda da função pública, porque se trata de um particular, não exerce e não é titular de função pública. Isso nessas duas primeiras situações. Na terceira, quando ele apenas se beneficia, na verdade, pessoal, a Lei 8492 vai incidir apenas para o quê? Para fazer com que ele seja condenado a ressarcir ou a devolver, conforme o caso, o patrimônio público em virtude da vantagem indevida oriunda do ato de improbidade. Pois bem, então aqui está. O particular, se induzir ou concorrer, vai estar sujeito a todas as sanções da 8429, menos a perda da função pública que ele não tem. Se o particular não induzir nem concorrer, mas apenas se beneficiar, na verdade, ele vai responder na ação de improbidade, não na condição de autor de um ato de improbidade. Ele apenas deverá restituir ou ressarcir a vantagem indevidamente obtida em virtude do ato de improbidade. Último raciocínio para nós fazer aqui, para nós seguir adiante. Se um particular só é autor de um ato de improbidade quando induzir ou concorrer, significa o quê, pessoal? Que a presença do agente público é indispensável para que se configure um ato de improbidade. Vejam só, voltando aqui, nesse primeiro caso, o particular convenceu o agente a produzir o ato de improbidade. Nesse segundo, o particular praticou o ato de improbidade junto com o agente público. E nesse último aqui, em que não se considera o particular autor do ato de improbidade, o particular não induziu nem concorreu, ele apenas obteve um benefício direto ou indireto. Qual é a conclusão que nós temos que tirar e que dá margem a ótimas questões? Essa aqui. Ainda do artigo 3º. Um particular não pode isoladamente produzir um ato de improbidade administrativa. No caso, é indispensável a presença de um agente público. Então aqui, ó, um particular pode praticar crime contra a administração? É claro que pode. O que eu estou frisando aqui é apenas para 842992. Um particular pode praticar um ato de improbidade? Pode. Mas jamais isoladamente. Ele pode apenas praticar um ato de improbidade se houver a figura do agente público. Porque o particular vai estar induzindo, convencendo o agente a produzir o ato, ou vai estar concorrendo, praticando o ato junto com o agente público. Se não houver a presença de um agente público, eu estou indo para a esfera penal, o particular pode, por exemplo, tranquilamente,
incorrer em crime contra a administração, ele pode produzir um ato que acarrete a obrigação civil de indenizar ou de restituir, um ato ilícito com consequência civil, mas, e é isso que me importa frisar, ele não poderá, sozinho, praticar um ato configurado como de improbidade administrativa. Tranquilo, pessoal. Então, fechamos aqui o que eu chamo de sujeição passiva. Não vamos se perder, isso vai do artigo 1º ao 4º. Quem está sujeito à lei da improbidade? Pois bem, aqui ainda no capítulo 1º da lei, agora é bem tranquilo, nós temos 5 artigos, todos tranquilo, pessoal. Artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. O que nos diz o artigo 4º? Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Muito tranquilo, tá, pessoal? Para nós entender aqui, ó, Constituição Federal, artigo 37, caput. Na redação original desse dispositivo, se elencava expressamente como princípios vinculantes para a administração legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Era o LIMP. Não se figurava ainda, não se falava ainda em princípio de eficiência. O que fez o legislador federal, então? Ele simplesmente, pessoal, trouxe expressamente na 842992, no artigo 4º, aqueles princípios que eram expressamente previstos na redação original do artigo 37, caput da Constituição. Hoje nós sabemos que, além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ainda temos o princípio da eficiência. Como ele não era previsto ainda em 92, o ano que foi editada a 8429, a eficiência não constou aqui no artigo 4º. Mas é muito tranquilo isso aqui para a prova, tá, pessoal? Questão simplesmente de conhecer a literalidade do texto legal. Seguindo aqui, artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Vejam bem, essa consequência jurídica, pessoal, ocorreria mesmo à falta de expressa previsão legal. O que o dispositivo está nos dizendo? Ora, se ocorrer lesão ao patrimônio público, seja em virtude de ação ou omissão, seja com luta dolosa ou culposa, seja de um agente público ou de um terceiro, qual é a consequência inafastável? Ora, é que ocorra, é que se dê o integral ressarcimento do dano. Falando então de forma genérica, todo aquele que, por dolo ou culpa, causar dano erário, deverá ressarci-lo integralmente. Essa é a síntese do nosso artigo 5º. Uma regra geral, tá, pessoal, de direito, que o legislador entendeu por bem colocar expressamente aqui na 8429. Pois bem, pessoal, artigo 6º, no mesmo contexto. Olha aqui. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Também, pessoal, um dispositivo mais elucidativo, vamos assim dizer, do que propriamente normativo, no sentido de que, mesmo se ele não estivesse previsto na 842992, é evidente que, se um agente público ou se um terceiro se enriquecer ilicitamente às custas do patrimônio público, deverá haver o quê, pessoal? Ora, deverá esta pessoa perder os bens ou valores indevidamente acrescidos ao seu patrimônio. Tanto que uma regra geral de direito público, vamos assim dizer, que mais uma vez o legislador entendeu por bem colocar expresso na lei de improbidade. Tranquilo, tranquilo. Vamos aqui para o artigo 7º e para o artigo 8º. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar
lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então vejam bem, bem tranquilo, isso aqui é tratado com mais detalhes. Na parte final da lei, isso aqui está se impondo no dever à autoridade administrativa. Que autoridade administrativa é essa? É a autoridade responsável pelo inquérito. Poxa, mas que inquérito? Inquérito policial? Aqui. O dispositivo, o nosso artigo 7º, nada mais está do que se referindo ao dever de representação para o Ministério Público imposto a toda e qualquer autoridade administrativa, pessoal, que de qualquer modo estiver apurando a conduta no contexto de certo processo. Então, por exemplo, se tu tem uma autoridade policial, ora, uma autoridade policial promovendo inquérito, obviamente, policial, sem dúvida se trata de uma entidade, desculpem, de uma autoridade administrativa. Quando, pelos elementos que ela já tiver, estar configurado uma situação de enriquecimento ilícito ou de lesão ao patrimônio público, essa autoridade deverá fazer o quê, pessoal? Muito simples. Representar, comunicar o Ministério Público para que o Ministério Público requeira ao juízo competente a indisponibilidade dos bens do indiciado. Ora, se o juiz, se o magistrado entender por bem decretar indisponibilidade, então, durante todo o período que for necessário para se apurar com caráter definitivo a conduta do agente ou do terceiro, não poderá haver o quê? A transferência de domínio desses bens. O exemplo que eu dei para vocês aqui é de uma autoridade policial, mas que é uma autoridade administrativa, mas isso perfeitamente até pode dizer que hoje é mais comum, essa autoridade administrativa pode ser a autoridade responsável pela instauração de um processo administrativo disciplinar. Deixa eu colocar aqui o inquérito policial, que são basicamente essas duas situações compreendidas aqui no artigo 7º. Então, indo aqui para a primeira, eu tenho uma autoridade que determinou a instauração de um processo administrativo disciplinar. Quando houver indícios de que possa haver ocorrido uma situação de enriquecimento ilícito ou de dano erário, essa autoridade administrativa vai representar para o Ministério Público e vai caber ao Ministério Público propor ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens do acusado até que seja feita em caráter definitivo, que seja proferida a decisão, decidindo num sentido ou outro a situação. Pois bem, o parágrafo único complementa nos dizendo que a indisponibilidade que se refere ao caput desse artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Muito tranquilo, né, pessoal? Ora, a disponibilidade tem que cobrir toda a situação de ilicitude, ou seja, todo o acréscimo patrimonial ou todo o enriquecimento ilícito, da mesma forma, tem que ressarcir integralmente todo o dano causado ao poder público. Pois bem, fechando aqui o nosso capítulo 1º, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer licitamente
está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Vejam só, pessoal, isso aqui é uma regra geral de direito. O sucessor sempre responde pelas dívidas do sucedido, do de cujos, no limite do valor da herança recebida. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, que essa regra ela dá margem para boas questões. Olhem só. Então vamos lembrar aqui de forma bem tranquila, um agente público no exercício da função, melhor dizendo, um agente público por ações ou omissões relacionadas à função, ele está sujeito a 3 diferentes esferas de responsabilização. Então, dependendo do caso em concreto, por atos ilícitos, o agente público estará sujeito à responsabilização na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Por exemplo, vamos dizer que um agente público com dolo, ou seja, de forma intencional, causou um dano à administração. Nesse caso, falando claro em termos genéricos, ele responderá na esfera administrativa, ele será investigado, será indiciado em um processo administrativo disciplinar, onde serão cabíveis as sanções previstas de incidência na própria esfera administrativa. Pela mesma conduta, ou seja, esse dano doloso, o agente público responderá por crime contra a administração em esfera penal e pela mesma conduta e também responderá civilmente. Ele tem a obrigação de indenizar o dano decorrente da sua conduta ilícita. Pois bem, são 3, então, as esferas de responsabilização a que está sujeito um agente público: administrativa, penal e civil. O que está nos dizendo o artigo 8º? Ele está dizendo, olhem aqui, até o limite do valor da herança. Ele está dizendo que a responsabilidade de natureza civil, e só a civil, é transmissível aos sucessores. A responsabilidade, vou colocar aqui para o canto, administrativa e penal são do tipo personalíssimas, ou seja, são intransferíveis. Se um agente público pratica uma conduta ilícita, que ensejar, então, responsabilização nas 3 esferas, no que toca à esfera administrativa e penal, em caso de falecimento do agente público, encerra-se aí a responsabilidade, já que essas 2 esferas se trata de espécies de responsabilidade personalíssimas, ou seja, insuscetíveis de serem transferidas a outrem. Qual é a responsabilidade passível de transferência? É a responsabilidade de natureza civil, a obrigação de indenizar os danos decorrentes da ilicitude cometida pelo agente público. Essa responsabilidade, sim, voltando aqui no 8º, ela pode alcançar os sucessores, mas apenas até o limite do valor de herança recebida. Pessoal, acima desse valor, deixa eu dar um exemplo aqui, para nós fechar o raciocínio. Acima desse valor, falando em português bem simples, feliz ou infelizmente, o azar é do credor. Então, por exemplo, se um agente público ele cometeu um ato em virtude do qual ele causou um dano ao erário no valor de R$800 mil. Tranquilo. Vamos dizer que esse agente público ele estava divorciado da esposa, sua esposa já era falecida. Esse agente público ele tinha um patrimônio
um ativo de 600 mil reais. Pois bem, em virtude do seu falecimento, ele tinha 3 filhos. Cada um deles recebeu, na sucessão, bens e valores que resultam em 200 mil reais. Está aqui o filho A, está aqui o filho B, está aqui o filho C. Pois bem, então, no que toca à obrigação de indenizar decorrente do dano causado pelo agente público no valor total de 800 mil, cada um desses sucessores pode ser atingido, mas apenas no limite do valor do patrimônio transferido. Então, o A pode responder até 200 mil, o B até 200 mil, o C até 200 mil. Chegamos num total de 600 mil. Poxa, mas o dano foi de 800. Pois bem, infelizmente, por esse dano, pelo excesso de 200 mil, ninguém pode ser chamado a responder. O prejuízo aqui no nosso exemplo efetivamente vai ser do poder público. Pois bem, tranquilo então o sentido aqui do nosso artigo 8º. Só quero destacar mais uma coisinha, que é uma pegadinha antiga em prova, pessoal. Até vou abrir uma nova página aqui antes. Bem simples. A banca faz o seguinte, ó. Ela escreve mais ou menos assim, como se fosse uma transcrição do artigo 8º. O sucessor e o cônjuge. Olhem só, o nosso nobre cônjuge. Deixa eu voltar aqui. Em quem o artigo fala? O artigo fala no sucessor. Aí vem a banca e coloca o sucessor e o cônjuge, e aí, vamos assim dizer, transcreve isso aqui. Transcreve o resto do artigo 8º, dizendo que eles respondem pelas dívidas até o limite do valor da herança. Está certo ou errado? Ou ainda melhor, a banca só diz assim: o sucessor e o cônjuge estão sujeitos ao dever de indenizar em virtude dos atos ilícitos danosos a terceiros praticados pelo agente público. Certo ou errado? Pessoal, essa menção ao cônjuge está errada, e eu vou dar um exemplo aqui para ninguém ficar na dúvida. O cônjuge de um agente público falecido, ele pode ser obrigado a indenizar em virtude de atos de condutas ilícitas do ex-marido, da ex-esposa? Pode, mas só pelo que a ele é transferido na condição de sucessor. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que eu tenho um marido, aqui o A, a esposa o B. Eles têm um patrimônio em comum, vamos dizer, de 800 mil reais. Tranquilo. E são casados, por exemplo, em regime de comunhão parcial de bens. Tranquilo. Faleceu o marido, faleceu A, o que vai acontecer? A, B. Como eles são casados em regime de comunhão parcial, e vamos dizer que tudo que eles adquiriram, que esse patrimônio de 800 mil, foi adquirido integralmente após o casamento, ou seja, tudo está alcançado pelo regime de comunhão parcial, com o falecimento, com a dissolução da sociedade conjugal, aqui está o que acontece. O A tem 400 mil. Ocorreu a dissolução da sociedade conjugal, o B, na condição de cônjuge, tem direito a 400 mil reais. Essa é a nobríssima meação. No regime de comunhão parcial, ou no regime de comunhão total, cada um dos cônjuges é dono de 50% do patrimônio. Então tá. Faleceu o A, o B, na condição de cônjuge, tem direito ao quê? Ao seu patrimônio, a sua parte da meação de 50%, que aqui no nosso exemplo dá 400 mil reais.
Tudo bem. Nós vamos dizer, e aqui nós fechamos aqui, para quem vai esses 400 mil reais pela morte do A? Pode também para o B, sem dúvida nenhuma. Vamos dizer que o nosso A tem um filho, tem outro filho e fez um testamento em que ele deixou uma parte do patrimônio para o B. Simplificando aqui o nosso exemplo. Vamos dizer que o filho 1, nos termos do Código Civil, ele ficou com 150 mil. O filho 2 ficou com 150 mil. E o B, o cônjuge, ou melhor dizendo, o ex-cônjuge, ficou com 100 mil. Pois bem, por estes 100 mil, o ex-cônjuge está enquadrado no artigo 8º, mas não em virtude desses 400 mil. O que eu estou dizendo para vocês é que a meação do cônjuge ou ex-cônjuge não pode ser atingida pelo artigo 8º. Só pode ser atingido pelo 8º o que o cônjuge recebe na condição de sucessor. Esses 400 mil pertencem efetivamente ao B. O que ele adquiriu do A em virtude da sua morte, aí sim, por esse valor, ele pode se enquadrar no artigo 8º. Pois bem, dificilmente cai uma questão trazendo o contexto desse, explicando a matéria. A pegadinha é essa. Se a alternativa falar o sucessor e o cônjuge, ela está errada, em virtude da menção ao cônjuge. Está correto, pessoal? Só o que consta aqui, ó, no início do artigo 8º. O sucessor. Pois bem, só deixa eu colocar aqui. Perfeito. Pessoal, paramos aqui. Na próxima aula, seguimos para o capítulo 2, começando a análise das 3 diferentes espécies de ato de improbidade administrativa. Obrigado a todos e até lá.